Você encontrou? Juízes, capítulo 21, versículo 25. Diz assim a palavra do nosso Deus: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Será que você pode ler comigo, mesmo sem estar projetado no telão? Vamos lá? Só se sua Bíblia for muito diferente, mas se ela for igual à minha, vamos ler juntos? Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Essa é uma frase que explica o período de Juízes. É um período que levou de 300 a 350 anos e que cobriu o período histórico da entrada do povo de Israel na Terra Prometida com Josué, que foi o primeiro juiz, e encerrou este período dos juízes com Samuel, o último juiz. Depois de Samuel, o povo de Israel teve rei. O primeiro rei foi Saul, depois Davi. Um período histórico grande, mas um período histórico conturbado do povo de Israel. Um período de declínio espiritual. Um período narrado nas Escrituras que demonstram grandes problemas da sociedade do povo de Deus, do povo de Israel, e um problema espiritual do povo de Israel, que era a facilidade de abandonar a Deus para procurar outros ídolos. O livro de Juízes, portanto, é um livro que apresenta um declínio espiritual no povo de Deus. Você vai encontrar histórias terríveis, erros absurdos, pessoas falando em nome de Deus, mas agindo contrário à vontade de Deus, desobedientes, rebeldias. Você vai encontrar no livro de Juízes líderes que deveriam ser líderes espirituais, agindo com práticas de bebedeira, prostituição. Você vai encontrar homens violentos. Você vai encontrar falta de moral no livro de Neemias, de Juízes. Ao ler o livro de Juízes, você vai encontrar uma religiosidade extremamente corrompida, como Mica, um homem que criou uma casa de deuses e construiu meios idólatras para que o povo pudesse se desviar do Senhor. Você vai encontrar um líder chamado Jefité, que por falta de conhecimento da vontade de Deus, faz votos precipitados e sacrifica em holocausto sua própria filha. Você vai encontrar Sansão, que era chamado para um voto de Nazireu, mas que flerta com o mundo com muita facilidade, desobedece os seus votos, se embebeda, se prostitui, age com jugo desigual. Você vai encontrar Simeão, um homem que conquista grande batalha, mas que pratica a idolatria através de uma veste sacerdotal. O livro de Juízes não esconde os defeitos, porque ele retrata um período de degradação moral, de degradação espiritual, de apostasia. É um período de declínio espiritual. É muito parecido com o período em que vivemos hoje. No livro de Juízes, não houve abandono da religiosidade. Eles continuaram extremamente religiosos. Eles apostataram do próprio Deus. Por isso, esse texto que nós acabamos de ler, o versículo 25 do capítulo 21, ele é um retrato completo de um período histórico. Nós vivemos tempos semelhantes. Crises identitárias do povo de Deus, cultos estranhos, líderes agindo segundo o seu próprio interesse dentro da comunidade do reino. Nós encontramos um povo extremamente religioso no nosso país, mas um povo que tem se desviado por idolatria dos caminhos do Senhor. Por isso, irmãos,
falar deste período de crise no livro de Juízes nos faz atentar para princípios importantes deste livro. Embora ele retrate um período de declínio, o propósito do livro é ser uma advertência para nós. Deus faz isso através da sua palavra. Como nós lemos em Hebreus agora há pouco, capítulo 12, na liturgia, que Deus nos corrige, nos admoesta. O livro de Juízes tem o propósito de ser uma advertência, uma admoestação ao povo de Deus, a olhar para o Senhor, obedecê-lo e segui-lo. Por isso, em primeiro lugar, nós precisamos olhar para o livro de Juízes e ver a importância que é viver uma aliança com Deus. Eu vou repetir esse primeiro ponto. O livro de Juízes é uma advertência. Há um período de declínio espiritual. E esse livro servia para fazer com que o povo lembrasse de que é importante viver uma aliança com Deus. Você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 2 de Juízes. O capítulo 2 de Juízes, no versículo 1, você vai encontrar a conquista da terra prometida. E Deus, o capítulo 1 até o capítulo 2, essa conquista da terra, a tomada da terra de Canaã, onde o povo de Israel deveria expulsar os outros povos, mas eles não fizeram isso e fizeram alianças com os povos da terra. Então Deus visita esse povo no capítulo 2 para lembrar da aliança. Eu quero chamar a sua atenção. Você abriu capítulo 2, versículo 1, diz assim: subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sobre juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Deus está procurando este povo. Deus vai ao encontro. Há um relato importante, um relato geográfico, uma informação geográfica aqui. Que o anjo do Senhor, a presença do Senhor, saiu de Gilgal e foi até Boquim. Olha, Gilgal era a localidade geográfica onde estava a arca da aliança de Deus quando o povo entrou na terra prometida. Você vai encontrar esse relato no capítulo 5 de Josué. Se você abrir a sua Bíblia lá, você vai encontrar no capítulo 5, por exemplo, o povo se reunindo em Gilgal e fazendo a circuncisão de todos do povo de Israel. Por quê? A circuncisão era o sinal da aliança. Era o sinal do pacto. Era o sinal de que este povo pertencia a Deus. Deus pedia isso na aliança que ele fez com Abraão. Josué, o primeiro juiz, entra na terra prometida e em Gilgal eles celebram a aliança, o pacto que eles têm com o Senhor. Eles praticam a circuncisão de todos, das crianças e dos adultos, para dizer assim: nós temos um pacto com Deus, nós pertencemos a Deus, somos o povo de Deus. No mesmo capítulo 5 de Josué, se você abriu, lá no versículo 10, você vai encontrar a comemoração da Páscoa. Eles esperaram alguns dias para que todos os homens pudessem sarar da cirurgia meio que grotesca, feita com uma faca ritualística, talvez de pedra. E depois, logo então, eles comemoraram um símbolo da aliança do povo de Israel, a Páscoa, versículo 10. Eles comeram a Páscoa pela primeira vez na terra prometida. Celebraram a Páscoa, um sinal de libertação, de resgate, que Deus fez e redimiu o seu povo de escravo para povo de Deus. Um sinal da aliança, um sinal de pertencimento. Este povo pertence a Deus. No capítulo 5 de Josué, você ainda vai encontrar nos versículos 11 e 12, um relato interessante. Eles comemoraram a Páscoa, e no dia seguinte deles comemorarem a Páscoa, eles comeram do fruto da terra prometida. Sabe o que significa? O maná
o pão que caía do céu durante 40 anos não caiu mais. Porque agora eles estavam experimentando da promessa de estar numa terra que emana leite e mel e que eles comeriam do fruto da terra. Gilgal era o lugar onde a aliança era lembrada. Gilgal era o lugar onde a arca da aliança estava. E é importante você ter uma informação histórica sobre a aula da aliança, a arca da aliança. Se você esteve na escola dominical nesse último trimestre, você aprendeu que na arca da aliança havia uma tampa folheada a ouro. E essa tampa cobria a arca da aliança e ela era chamada de propiciatório. O lugar onde Deus colocava os seus pés e visitava o seu povo. E nesse lugar o sangue do sacrifício era aspergido para o perdão, para a remissão do seu povo. O propiciatório ficava sobre a arca da aliança e sobre o altar de Deus, porque Deus era propício a esse povo. Essa informação geográfica de que o anjo do Senhor saiu de Gilgal e foi até Boquim, lá no livro de Juízes, ela é importante. Porque quando Deus chega em Boquim, ele lembra para aquele povo que não tinha obedecido os seus mandamentos, que ele não tinha invalidado a sua aliança. O que Deus diz para eles no versículo 1, eu nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vocês me pertencem. O livro de Juízes é um alerta, é uma advertência que nós pertencemos a Deus. Por que isso é importante? O povo de Israel estava na terra de Canaã, possuiu a terra de Canaã. Foi Deus que colocou Israel em Canaã, mas eles não eram cananitas. Eles eram o povo da aliança, o povo que pertencia a Deus. Aqui em Boquim, que é um lugar geográfico que significa lugar do choro, ou lugar dos chorões, há motivo para esse povo chorar. Porque Deus vai dizer no versículo 2 para eles, vós, porém, Juízes 2:2, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedeceste a minha voz. Que é isso que fizeste? Vocês não cumpriram a minha aliança. Pelo contrário, vocês fizeram aliança com Canaã. A igreja é tentada hoje a esquecer que ela está nesse mundo, que o Senhor não os tirou deste mundo, mas que ela não pertence a este mundo. A igreja pertence ao eterno. A igreja pertence ao único Deus eterno. Estamos neste mundo, vivemos neste mundo, mas não somos de Canaã, somos o povo da aliança com Deus. Não se esqueça disso. A igreja brasileira não pode esquecer disso. A igreja presbiteriana de Paranavaí não pode esquecer disso. Os jovens dessa geração não podem esquecer disso. Eles viviam na terra prometida, mas não estavam preparados para viver na terra prometida, porque quebraram a aliança com Deus. Nós somos o povo da aliança, o povo que vive um compromisso com Deus. Você vivenciou isso no dia do seu batismo, a substituição no Novo Testamento da circuncisão, que mostra a nossa união com Cristo. Você experimenta isso todo domingo que toma da mesa do Senhor, porque Jesus é a nossa Páscoa. Ele é quem nos redimiu da escravidão, não do Egito, mas do pecado. Pertencemos a Ele, não pertencemos a este mundo. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu preciso que você preste atenção na advertência do livro de Juízes. Esse mesmo capítulo 2, que lembra Deus falando, eu não anulei a minha aliança com vocês, mas vocês quebraram. E por causa disso, vocês vão sofrer aqui. No versículo 6 do capítulo 2,
você vai ter o relato da morte de Josué. E se você ler do versículo 6 até o versículo 9, você vai perceber que Josué fez o povo guardar a aliança de Deus, viver a aliança de Deus. Mas quando Josué morreu, e morreu a geração daqueles que viveram com Josué, a nova geração esqueceu da aliança de Deus. A partir do verso 10, você vai encontrar este relato, e eu gostaria muito de ler para você. Diz assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e os adoraram e provocaram a ira do Senhor. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal, a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Versículo 15. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles, ante aos seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Eu sei que é um relato longo, mas é um resumo de todo o livro. Por causa disso, Deus levantava os próprios cananitas, os amorreus, os filisteus, os jebuseus, os midianitas, eles mesmos, para oprimir o povo de Israel. Sabe por quê? O povo de Israel passou a adorar os deuses dos cananitas. Então eles experimentavam a opressão dos próprios cananitas. Deus levantava juízes, corrigia este povo, mas depressa eles revelavam o que estava no seu coração. O livro de Juízes é uma mensagem de advertência. Recorramos ao Senhor. Lembramos que temos um pacto de pertencimento a Ele. Nós não pertencemos a Canaã. Nós pertencemos ao Senhor. Nós não pertencemos a este mundo. Embora as alianças deste mundo sejam muito atrativas, dinheiro, lazer, embora as atrações deste mundo sejam muito atrativas, nós não pertencemos aos costumes deste mundo. Nós somos chamados para viver uma contracultura no lugar onde nós estamos. E o padrão que nos orienta é a lei do Senhor. É a aliança com Ele. Segundo lugar, a importância de vivermos na instrução e na obediência da lei de Deus. Perdão, eu pulei. Esse é o terceiro lugar. A importância de viver sobre o governo de Deus. Olha, observe. Vamos voltar lá para o último versículo. O versículo 25 de 21 diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. A importância de viver sobre o governo de Deus. Esta informação de que não havia rei, ela é repetida no livro. Por exemplo, se você tiver com a sua Bíblia aberta, se você for para o capítulo 17, por exemplo, você vai encontrar lá no livro de Juízes a seguinte informação, versículo 6, capítulo 17, versículo 6, que diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto.
é na história de Mica, um homem que criou uma casa de ídolos, de deuses, vestes sacerdotais, e achou que podia servir a Deus com o seu próprio levita, seu próprio sacerdote, do seu jeito, da sua própria iniciativa. E é narrado mais uma vez, olha, não tinha rei em Israel naquela época. Se você olhar para o capítulo 18, versículo 1, você vai encontrar os mesmos relatos. Naqueles dias não havia rei em Israel. Se você for para o próximo capítulo, capítulo 19, versículo 1, naqueles dias não havia rei em Israel. Tudo isso para significar que o povo de Israel era governado por Deus, ou deveria ser governado por Deus. Aponta assim para o governo messiânico, representado em Davi, que ia restabelecer o povo de Israel, mas aponta para o reinado messiânico de Cristo, que governa o seu povo. Este povo vivia em declínio espiritual. O relato de não haver rei é um relato importante, porque também é um alerta. Significa que o povo agia como se não houvesse governo. E não é este o princípio do livro de Juízes e nem do Pentateuco. O princípio do Pentateuco, do povo que entraria na terra prometida, na terra de Canaã, é que eles seriam governados pelo Senhor. Este era o princípio. Então o povo agia como se não houvesse governo. Anarquia e rebeldia não combinam com o povo de Deus. Este povo, por não ter um líder homem, um líder rei, achava que não havia governo. É preciso olhar para a história toda do livro, e hoje eu estou fazendo um grande resumo do livro de Juízes, me sinto confortável a isso, porque já expus o livro todo aqui, mas eu quero lembrá-los da história de Gideão. Vocês lembram? Com 300 homens derrotou um exército dos midianitas. Uma estratégia do Senhor para mostrar para o povo de Israel que não era a força do braço do povo de Israel que livraria eles das mãos dos inimigos. Deus diminuiu o tamanho do exército hebreu, Deus colocou dificuldade, Deus fez toda uma estratégia para que eles vencessem os midianitas, que eram em superioridade, para mostrar que Deus é quem livrava o seu povo e não a mão deles. Quando Gideão vence os midianitas, o povo de Israel, que por um período longo de décadas estavam escravizados pelos midianitas, quiseram coroar Gideão rei. Qual foi a resposta de Gideão ao povo? Gideão, em Juízes 8, versículo 23, diz: não dominarei sobre vós, nem tampouco o meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. O princípio está certo. Quem governa o povo de Deus é o Senhor. Nós somos chamados para ser a nação santa dele. E nós somos chamados para nos alegrar no Senhor, porque Ele é o Rei da nação santa. Por isso nós podemos dizer: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Porque quem reina sobre a nação santa, a igreja, é o Senhor Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, Gideão lembra o povo de Israel que, embora não haja rei político, humano, reconhecido inclusive pelas outras nações, eles não vivem uma anarquia. Eles são governados por Deus. Eles vivem uma teocracia. Mais uma vez, o chamado do povo de Israel não era para ser cananita. O chamado do povo de Israel era para ser povo de Deus, governado por Deus. Deus os colocou em Canaã, mas o chamado para aquele povo não era para ser cananita,
não era para agir como os cananitas, não era para proceder como os cananitas. O chamado para aquele povo era para ser governado por Deus. Eu quero convidar você a olhar para Jesus. Ele chama a sua igreja. E ele chama essa igreja porque ele é o Senhor da aliança. Ele fez nova aliança no seu sangue. Nós pertencemos a ele. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o seu reino. Eu quero convidar você a olhar para Jesus. Porque Jesus é quem governa a igreja. Quando o anjo Gabriel aparece para Maria, em Lucas capítulo 1, versículo 30, ele diz assim: mas o anjo disse a Maria: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Nós não somos governados pelos principados e pelas potestades deste mundo. Nós temos uma aliança de pertencimento. Quem governa a igreja é Deus, através do seu Filho Jesus. A submissão da igreja é sobre ele. Nós olhamos para ele, nós o buscamos, nós o servimos. Nas trincheiras da perseguição da igreja, a igreja estará lá, fiel, com as vestes manchadas de sangue, como anuncia Apocalipse. Mas estará sobre as ordens do seu comandante Jesus, que governa a igreja. A igreja é governada por Cristo. Terceira lição que Juízes nos lembra num período de declínio espiritual. Antes de ir para a terceira, posso falar de Samuel, do último juiz? Isso fica muito claro aqui. O livro de Samuel encerra o período de juízes, não é isso? Lembra o menino Samuel? Samuel, fala que o teu servo ouve, lembra? Samuel cresceu, serviu a Deus como juiz toda a sua vida, ficou velho, os filhos de Samuel deram trabalho, o povo de Israel procurou Samuel e falou assim, a gente não quer mais juiz. Sabe o que a gente quer? A gente quer reis igual todas as nações que nos cercam. A gente quer ter um rei. E Samuel ficou bolado. Samuel ficou triste. Samuel ficou se sentindo rejeitado. Eu quero que você, se possível, abra a sua Bíblia lá. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 6 e versículo 7. Diz assim: porém, esta palavra não agradou Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. O que Juízes sempre fala? Naquela época não tinha rei em Israel, mas não faltava governo. Deus é quem mandava, não é isso? Era este o princípio que Gideão lembra. É o Senhor quem governará vocês. Moisés anunciou isso antes deles cruzarem o Jordão para ir para a terra prometida. Aqui eles pedem um rei para que governe. Ainda no versículo 6, então Samuel orou ao Senhor. Versículo 7, disse o Senhor a Samuel, atende à voz do povo em tudo que te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. O povo de Israel não estava rejeitando Samuel como líder humano. Eles estavam rejeitando o governo de Deus. É preciso cuidar, vigiar, para que não rejeitemos o governo do Senhor sobre nós. Quando Jesus nos ensina a orar, Jesus nos ensina a orar por quê? Pelo reino dele. Não é isso? Oração do Pai Nosso, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
governe sobre nós. Governe sobre nós. O livro de Juízes é uma advertência para que a gente busque o governo de Deus, o governo em Cristo, sobre a nossa vida, sobre as nossas vontades, sobre as nossas expectativas, sobre os nossos anseios, sobre as nossas posições, sobre a pregação do Evangelho, sobre o discipulado. É Ele quem nos governa, porque Ele nos chama para a cruz. Só experimenta do seu governo eterno aquele que para com a cruz está unido em Cristo. Terceiro e último lugar. Agora sim, o livro de Juízes nos mostra a importância de viver sobre a instrução e a obediência à lei de Deus. Vamos voltar para o capítulo 21, o último versículo, o versículo 25, que diz: naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era reto, ou o que achava mais reto. Uma tradução muito próxima do original desta frase do versículo é: cada um fazia o que achava reto aos seus próprios olhos. Cada um fazia o que era reto no seu ponto de vista. Cada um fazia o que achava certo segundo o seu modo de ver as coisas. Cada um fazia o que era certo segundo o seu ponto de vista. Nós vivemos dias parecidos com os de Juízes, onde as pessoas são extremamente religiosas. Elas falam sobre religião, elas amam religião. Mas elas tentam servir a Deus segundo o seu ponto de vista. Elas tentam agradar ou servir a Deus, ou tocar a sua vida, ou viver a sua vida segundo aquilo que elas acham mais certo. E aqui, nessa frase do versículo 25, nós temos 2 pontos. O primeiro deles são duas evidências negativas, 2 pontos como evidências negativas. A primeira evidência negativa é o individualismo. Cada um fazia. Significa que não havia unidade em Israel. Significava que cada um fazia o que achava que era certo. Havia um individualismo. Cada um no seu quadrado. Cada um agindo da sua própria maneira. Não havia unidade na fé. Não havia unidade confessional do povo de Israel. Não havia unidade confessional. Eles perderam a aliança. Eles menosprezaram a aliança. Não havia unidade confessional porque eles sequer queriam estar debaixo do governo de Deus. Havia individualismo. Vou viver a minha vida. E tem gente que vive na igreja assim. Se irrita com os outros. Perde a paciência com os irmãos. Não está preocupado com o coração do irmão. Está preocupado só consigo mesmo, com o seu ponto de vista, com as suas vontades, com a maneira com que ele tem razão. O individualismo não é o chamado da igreja. A igreja é chamada para viver a comunhão da unidade da fé. Uma unidade confessional. Confessional. Eles confessam a lei de Deus e a aliança que tem com Deus, que é o Senhor que os governa. A segunda característica negativa ou evidência negativa dessa frase é a relatividade. Cada um fazia o que achava que era certo ao seu próprio ponto de vista, aos seus próprios olhos, como diz o texto original. Cada um fazia o que era certo segundo o seu ponto de vista. Relativismo. É certo para mim. Dá certo para mim. Eu penso assim. Daqui de onde eu estou, eu vejo as coisas desta forma. Cada um fazia relativamente. E eles estavam satisfeitos, eles achavam que o que eles faziam era certo. Preste atenção na frase. Cada um fazia o que achava mais reto. Fazia o que achava mais reto. Não significava que era reto, porque de fato não era. Olha, eu queria convidar você a fazer um exercício comigo no livro de Juízes. Você pode voltar para o capítulo 3?
Olha, o capítulo 3, que vai falar, é logo aquele capítulo que fala da morte de Josué, né? E de como eles esqueceram. O capítulo 3, versículo 7. Eles esqueceram da aliança, esqueceram do governo de Deus. Olha o versículo 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. O texto original pode ser melhor traduzido que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Esse perante o Senhor é diante dos olhos do Senhor. A expressão hebraica dá essa ideia. Diante dos olhos do Senhor, eles fizeram o que era mal. Perante o Senhor. Mas espera aí. O versículo 25 diz que eles faziam o que era certo segundo seus próprios olhos. Ou seja, no ponto de vista deles, do povo de Israel, eles estavam fazendo o que era certo. Em Juízes 3, versículo 7, o escritor está lembrando que eles faziam o que era mal perante os olhos do Senhor. Perante os olhos do Senhor, eles faziam o que era mal. Ah, pastor, é só um versículo dentro do livro todo. Estão comigo ainda? Já cansaram da minha pregação? Então, tá com a Bíblia aberta? Vai para o capítulo 3 ainda, mas no versículo 12. Versículo 12. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante, e essa expressão perante vai dar a ideia, os olhos do Senhor. O povo de Israel fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Você pode ir para o capítulo 4? Versículo 1. Aqui já começa a história de Débora. Capítulo 4. Como é que começa? Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal. Perante os olhos de quem? Perante os olhos do Senhor. Você pode ir comigo no capítulo 6. Aqui é uma introdução para o domínio dos midianitas. E vai o período dos midianitas que eles dominaram sobre o povo de Israel. E a história de Gideão. É o centro do livro. Como é que começa essa história? Capítulo 6, versículo 1. Como é que começa? Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante os olhos de quem? Mas está tudo bem, perante os meus olhos eu acho que eu estou fazendo o que é certo. O povo de Israel perante os seus próprios olhos faziam o que achavam que era certo. Mas perante os olhos do Senhor faziam o que era mal. Estão comigo ainda? Eu quero exagerar mais um pouquinho. Capítulo 10, versículo 6. Vamos pular um pouco a história. Capítulo 10, versículo 6. Os filisteus e os amonitas. E aí vem a história de Jefté. E um período de batalhas contra os filisteus. E a idolatria do povo de Israel com Dagom. Jefté e depois Sansão será levantado. 2 Juízes, capítulo 10, versículo 6. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Você pode ir para o capítulo 13? E agora sim a história de Sansão. Versículo 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Eu estou usando olhos do Senhor porque esse perante o Senhor é isso que significa, perante os olhos, diante dos olhos de Deus. O resumo do livro de Juízes é que o povo de Israel fazia o que achava que era reto no seu ponto de vista. Mas no ponto de vista de Deus, eles eram desobedientes e maus. Cuidado, para você não ser reto aos seus próprios olhos. Cuidado, para que não sejamos reto aos nossos próprios olhos. O caminho da retidão e da justiça está diante dos olhos do Senhor. Por isso o convite de Isaías no começo deste culto, em 45, Isaías 45, é que olhemos para o Senhor. Por isso que Hebreus, a falar para nos
desvencilhar do pecado que nos embaraça, ele nos convida a olhar para o autor e consumador da fé, Jesus. É diante dos olhos de Deus que todas as coisas importam. Sabe o que isso significa? Não significa que não havia lei de Deus ou instrução de Deus. A lei de Deus foi dada a Moisés para o povo entrar em Canaã. Significa que eles desprezaram a lei. Eles desprezaram a instrução da lei e a obediência da lei. E eles então viveram em apostasia e rebeldia contra Deus. Por quê? Porque não queriam seguir as instruções que Deus deu para o seu povo, que mostravam o que Deus queria para o seu povo. Eles preferiam agir pelo seu ponto de vista. Eu preciso que você entenda algo sobre o Evangelho. Não se trata da sua visão das coisas. O Evangelho é a visão do alto. E nós precisamos aprender a ter a cosmovisão de Deus. E essa cosmovisão é dada nas Escrituras. O povo de Israel entrou em Deuteronômio com a Torá. Entrou na terra de Canaã com a Torá. Principalmente com o livro de Deuteronômio. Uma instrução de como viver na terra prometida. Mas eles desprezaram a obediência à lei e a instrução da lei para viver segundo o seu ponto de vista. Jovem, não viva segundo o seu ponto de vista. Porque facilmente você será tentado a viver no ponto de vista dos cananeus. O ponto de vista deste século, deste mundo. Irmãos da igreja, não sejam tentados a viver segundo os conceitos deste século, dos cananeus, no seu próprio ponto de vista. Sejamos movidos a buscar a lei do Senhor. Porque quando fazemos isso, somos instruídos a fazer o que é bom, segundo os olhos do Senhor. Não siga o seu coração. Não siga as suas vontades. Cuidado. Cuidado com os seus desejos, com aquilo que você acha que é certo. Porque o nosso coração é enganoso. Busquemos os olhos do Senhor. A aprovação vem dos olhos dele. Juízes é um alerta para mim e para você. Juízes é uma advertência para não sermos retos segundo os nossos próprios olhos. Para buscarmos retidão diante do olhar do Senhor, que aprova e que instrui segundo a sua palavra. Juízes é uma advertência para nós não vivermos sem o governo do Senhor. Juízes é uma advertência para buscarmos a instrução que Deus deu ao seu povo. Jesus nos convida a isso. Jesus nos convida a aprender com Ele. Vinde a mim, aprendam comigo, porque eu sou manso e humilde. Que Deus nos abençoe a buscar os mandamentos do Senhor, num período de declínio espiritual, como o que vivemos. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.